A doença de Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva crônica, que provoca a rigidez nos músculos e a lentidão dos movimentos. Difícil, né? Mas nós vamos simplificar. Afinal, por que as pessoas têm Parkinson? A causa certa ainda é desconhecida. O Parkinson pode estar associado a mutações genéticas quando existe histórico familiar, mas na maioria dos casos, o surgimento da doença está ligado a uma degeneração cerebral. O cérebro para de produzir adequadamente as células responsáveis pela fabricação de uma substância chamada dopamina. Tá. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas o que é dopamina? A dopamina é um neurotransmissor responsável pela transmissão dos impulsos nervosos de uma célula para outra. Nós nascemos com 100% das nossas células que fabricam dopamina, mas com o envelhecimento natural perdemos uma parte delas. Quando a pessoa tem Parkinson, as células que produzem a dopamina se degeneram, ou seja, a diminuição da produção dessa substância é mais rápida quando comparada a pessoas não portadoras da doença. E é essa deficiência de dopamina que provoca a lentidão dos movimentos. Para que os sintomas sejam aparentes, é necessário que a perda natural da dopamina chegue a 80%. Como o Parkinson é progressivo, com o passar dos anos, a produção da dopamina vai zerando até desaparecer completamente. Não podemos deixar de dizer que, apesar de ser raro, os mais novos também podem receber o diagnóstico da doença de Parkinson. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aproximadamente 1% da população mundial acima dos 65 anos convive com a doença. No Brasil, são cerca de 200 mil pessoas, o que equivale a 0,0095% da população. Em geral, o Parkinson afeta indivíduos mais velhos, a partir dos 60 anos. Mas uma parcela de 15 a 20% de todos os portadores começam a apresentar os sintomas antes dos 40. Nesses casos, a doença é classificada como Parkinson precoce. Quais são os sintomas da doença? A grande maioria das pessoas associam o tremor quando pensam em sintomas do Parkinson. Porém, ele é apenas um dos indícios da presença da doença. Um dos primeiros sinais são as quedas frequentes. A instabilidade postural e a lentidão dos movimentos provocadas pela degeneração da dopamina aumentam os tropeços e quedas em um indivíduo com Parkinson. Além disso, há a perda da expressão facial e rigidez muscular, ou seja, a impressão da musculatura estar sempre muito contraída. Entre os principais sintomas também está a instabilidade de marcha. Nos mais velhos também pode aparecer a chamada lentidão cognitiva. A pessoa demora mais para pensar e, consequentemente, leva um tempo maior para iniciar uma ação. Na prática, o parkinsoniano se percebe mais lento, com dificuldades de levantar de uma cadeira, por exemplo. Com passos mais curtos, acabam arrastando mais os pés ao caminhar e, na hora de se vestir, há menos agilidade do que estavam acostumados. O diagnóstico clínico é feito baseado em 4 pilares: lentidão dos movimentos, rigidez muscular, tremor e instabilidade postural. Se o neurologista identifica 2 desses 4 sintomas, já abre a possibilidade de ser Parkinson. Como os sintomas são semelhantes aos de outras doenças, o diagnóstico é feito por uma combinação entre testes clínicos e de imagens, para uma conclusão assertiva. Uma doença sem cura, o Parkinson leva à morte? Não, ninguém morre de Parkinson, e sim com Parkinson. O motivo da degeneração da dopamina ainda é desconhecido, o que impede a doença de ter cura. Por isso, o Parkinson acompanhará o portador até o final de sua vida. Não há uma média exata de tempo para ela se desenvolver e atingir o último estágio. Por ser degenerativa e progressiva, o portador convive com ela um bom tempo, cerca de 15 anos ou mais. Geralmente, no momento em que a pessoa recebe o diagnóstico, já são de 2 a 3 anos convivendo com o Parkinson.